Bom, então vamos lá, pessoal. Fechando a semana, a aula de PD1, tá? Semana 4, a aula destinada aos alunos do sétimo ano, professor Rogério aqui. Hoje é terça-feira, vocês sabem que tem aula de matemática e de PD1. Então já vai fazer a atividade de matemática e de PD1 hoje mesmo, não deixar acumular não, tá bom? Mas antes, assista a aula aqui comigo. Aula de matemática, aula de PD1, na verdade. A aula de PD1, ela vai continuar sendo de MMC e MDC, tá? Só que agora vai envolver problemas. A gente vai ter que saber resolver problemas envolvendo MMC e MDC. Tá? E eu vou dar algumas dicas para vocês. Como olhar para um problema e de cara perceber se eu tenho que fazer uma continha de MMC ou de MDC. Eu vou dar dois exemplos aqui. Um com MMC e outro com MDC. Tá? Então, vamos lá. O primeiro probleminha aqui fala o seguinte. Um comerciante, tá? Ele está vendendo balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, ele percebeu que dentre as balas que possuía, ele poderia colocar 8, 12 ou 20 balas em cada pacote. Nessas condições, assinale a alternativa que apresente o número mínimo de balas que o comerciante dispunha. Professor, como é que eu sei que eu vou usar o MMC ou o MDC? Existem umas dicas que a gente pode pegar com as palavras. As palavras são importantes. Então, por exemplo, o que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. E o MDC? Máximo divisor comum. Então, enquanto um ele está falando do mínimo, do menor, o outro está falando do maior. Um fala do menor múltiplo, o outro fala do maior divisor. Então, vocês têm que ficar atentos às palavras. Olha que legal, vou marcar aqui. Ó. Ele está querendo saber assim, ó, nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o número mínimo. Vou circular essa palavra, ela é muito importante. Pessoal, se ele está pedindo o número mínimo de balas que vai caber dentro do pacotinho, então eu vou fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. E aí eu faço o MMC de quais números, professor? Do 8, do 12 e do 20. Tá? Então essa palavra mínimo já deu a dica. Mínimo, menor. Menor, MMC. Menor, múltiplo comum. Mínimo, múltiplo comum. Tá bom? Então, fazer o MMC, como eu já expliquei nas aulas passadas. Eu vou colocar o 8, o 12 e o 20, um do lado do outro, né? E vou tentar dividir aqui pelos números primos, começando pelo 2. 8, 12 e 20. Dá para dividir por 2. Quando eu divido 8 por 2 vai dar 4. 12 dividido por 2 vai dar 6. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Então vai acontecer isso aqui, ó. 4, 6 e 10, né? Dividir tudo de cima, dividir por 2. Acontece que ainda dá para dividir por 2. Então, vou dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, vamos ver. 2, 3 e 5. Ainda dá para dividir por 2. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 e o 5 não dividem por 2. Tá? Então, eu vou dividir apenas o 2 aqui, ó. Apenas esse 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 e o 5 vai repetir. Então, vai ficar 1, 3 e 5. Aí já não dá mais por 2. Eu vou por 3 agora. Então, eu vou dividir o 3 pelo 3, que vai dar 1. Esse primeiro 1 eu repito. E o 5 eu vou repetir também. 1, 1 e 5. Bom, agora só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Então, ficou 1, 1 e 1. Acabou a divisão, a decomposição em fatores primos. Agora, o que você faz? Você vai multiplicar, ó, esse e esse. Vou multiplicar todos. Se eu multiplicar todo mundo aí, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. E 24 vezes 5 vai dar 120. Então, o que acontece? Ele está perguntando assim, ó, nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o número mínimo de balas que o comerciante dispunha. Tá? Então, o número mínimo de balas, 120. Ok? Vamos para o próximo? Próxima questão. Vamos lá, vamos ler. No final de semana, os funcionários de uma empresa viajaram para Curitiba. 16 foram de carro particular e 12 com o carro da empresa.
Cada carro transportou o maior número possível de pessoas, de modo que todos os carros transportaram a mesma quantidade de pessoas. Quantas pessoas foram em cada carro? Tá, professor, e agora? Pessoal, procurem as palavras-chave. Cada carro transportou o maior número possível de pessoas. E cada carro transportou a mesma quantidade de pessoas. Tá? Então, essa é a parte importante. Maior, mesma quantidade. Mas a mais importante é que é maior. Se a gente está buscando a maior quantidade de pessoas num carro, a gente não está buscando o mínimo múltiplo comum. A gente está buscando o máximo divisor comum. Tá? Máximo, MDC, máximo divisor comum. Então, eu tenho que fazer o MDC do 16 e do 20, que foram os dois números que ele me deu. Um carro vai com algumas pessoas, 16 pessoas vão de carro particular e 12 pessoas vão com o carro da empresa. Então eu tenho que fazer o MDC de 16 e 20. Então, vamos lá. MDC de 16 e 20. De 16 e 12. Estou falando 16 e 20, mas é 16 e 12. Coloco o 16 e o 12 um do lado do outro e divido. Vou dividir por 2 primeiro. Aqui vocês têm que lembrar. Dá para dividir 16 e 12 por 2? A resposta é sim. Se eu dividir 16 por 2 vai dar 8. E dividir 12 por 2 vai dar 6. Então vai ficar aqui assim embaixo. 8 e 6. Reparem que eu circulei o 2. Por quê? Porque deu para dividir o tanto 16 quanto 12 por 2. Então ele divide os dois ao mesmo tempo. Então eu circulo. 8 e 6. Também dá para dividir por 2. Os dois ao mesmo tempo. 8 dividido por 2 vai dar 4, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vai ficar assim, 4 e 3. Eu dividi tanto 8 quanto 6, então circulo 2 de novo. Agora, o 4 dá para dividir por 2, só que o 3 não dá mais. Então, eu vou dividir o 4 por 2, vai dar 2, o 3 eu vou repetir, aqui embaixo, assim, 4 dividido para 2 é 2, e o 3 eu repito, porque não dá para dividir por 2. E reparem que eu não circulei. Por quê? Porque só eu dividi o 4 e não o 3. Tá? Não foi os dois ao mesmo tempo, foi só o 4. Então, eu não vou circular. Aqui é a mesma coisa. Tem como dividir o 2 pelo 2, mas não tem como dividir o 3 pelo 2. Não tem como dividir o 3 pelo 2. Então, o que eu faço? Divido o 2 por 2, vai dar 1. E repete o 3. Vou repetir o 3. E não circula. Não circula mais nada. E agora, para fechar, o 3 eu divido pelo 3. Vai dar 1 e 1. Aí, pessoal, lembrem-se, você vai multiplicar só os que estão circulados. Quando é MDC, quando é MDC, você multiplica só quem está circulado. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, quantas pessoas foram em cada carro? 4 pessoas em cada carro. Foram vários carros, tá? Foram uns 7 carros por aí. Mas cada carro com 4 pessoas. Tá bom? Então é isso. Prestem atenção nas palavras. Falou maior, máximo divisor. Falou menor, falou mínimo, mínimo múltiplo comum, MMC. Tá? Então, fiquem atentos a isso. As atividades que vão ter são duas atividades muito parecidas. Só que uma vai precisar de MMC e a outra do MDC. Tá bom? Então, quero ver se vocês vão dar conta. Se não der, é só você me procurar na plataforma, no WhatsApp ou no YouTube. Uma boa semana a todos e até breve. Tchau, tchau.